amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, né? Que Deus abençoe você neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei que hora você assiste o nosso programa, mas ele está sempre disponível a partir das 6 horas da manhã, né? Que bom ter você diariamente aqui conosco. Escreva aí um amém, um glória a Deus, a bênção, Padre, né? O Padre está sempre passando, olhando, não consigo interagir, né? Porque são muitas mensagens, mas o Padre está sempre juntinho aí de você, tá bom? E compartilhe, né? Leve essa palavra para outras pessoas, porque, né, evangelizar faz bem. O evangelho de hoje, de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos diante de uma passagem bíblica que nos faz pensar muito a morte, né, e a vida, né? Primeiramente porque olha o que Jesus está dizendo: não se perturbe o vosso coração, né? Tendes fé em Deus e tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava ali diante de uma situação onde os discípulos estavam meio que preocupados a respeito da morte. A palavra de Jesus hoje, na verdade, é essa: olha, não fica aí com medo da morte, não fique aí pensando na morte, não fique aí, né, preocupado com tudo isso. Não. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, ele vem trazer para nós que a morte é uma passagem, né? A morte para nós é uma passagem, por isso que nós chamamos de Páscoa, né? É a passagem, né, da morte para a vida. Então, o nosso corpo físico, né, matéria, ele um dia vai morrer. E eu digo para você, morre todo dia, né? Então morre as nossas células, né? Então de repente a gente, quando era mais novinho, não tinha nada dessas ruguinhas, né? Não tinha as barbinhas brancas, mas vai morrendo, né? A gente vai morrendo aos poucos até chegar à morte física, a morte total do corpo. Mas nós temos algo que vai além do corpo, que é a nossa alma, né? A alma não morre, a alma nem envelhece. A gente vai ver pessoas que têm 70 anos e falam: nossa, mas eu me sinto jovem. Louvado seja, essa alma não envelheceu não, né? Ela ficou ali preservada no seu ânimo, na sua vitalidade. Quantas pessoas dizem: nossa, eu não consigo me enxergar com essa idade. Por quê? Porque não existe esse envelhecer, né, da nossa alma. Então, só que a nossa matéria, ela tem um começo, um meio e um fim, né? Como diz a palavra, né, o ditado, a única certeza que nós temos quando nós nascemos é que um dia nós morreremos. Mas a morte não precisa me assustar, e é o que Jesus está dizendo. Não se assuste com a morte. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. E o que é esse ter fé em Deus? O que Deus está falando? Existe um céu, existe um paraíso. Tendes fé em mim também. Eu confirmo que existe um céu, existe um paraíso, que é, né, a casa do meu Pai. E eu já estou confirmando que lá existem muitas moradas. Então ninguém vai ficar, né, sem essa morada. Entende?
É isso que a palavra está dizendo para nós. E aí, e é tão interessante porque quando nós conseguimos internalizar que a morte não é um fim, nós conseguimos viver a nossa vida bem mais leve. No sentido de que quando chegar o nosso momento, a gente vai entender, chegou, né? Chegou o momento de partir. Eu preciso então viver a cada dia muito bem, para que quando chegar esse momento eu entender, nossa, cumpri a minha missão. Né? Tão bonita aquela passagem de São Paulo, né? Ele fala, combati o bom combate, né? Completei a minha corrida, guardei a minha fé, né? Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Ou seja, ele morre em paz. Eu já, né, dentro do hospital, eu acompanho muitas pessoas até o último suspiro. E quantas situações ali da pessoa está partindo e está partindo em paz. Né? Ou a própria família tem tanto entendimento ali da morte que fala, Padre, né? Ela descansou, foi a vontade de Deus, ele descansou, né? Foi um momento ali, né, onde a gente sentiu Deus ali com a gente, né? Ou seja, a pessoa tem uma visão tão elaborada da morte em cima da própria fé, né, que aquilo não foi para ela, né, algo horrendo, horrível, mas foi ali uma situação que deveria acontecer. Mas preste bem atenção. Jesus não fala, mas tendes fé em Deus, não se perturbe. Jesus fala isso, não se perturbe, mas Jesus não fala, não sofra com a morte de quem você ama. Porque não tem como, né? Tem gente que tem um sofrimento muito profundo e quanto maior o vínculo, maior a dor. Mas aí nós estamos falando de uma dor emocional, a dor da saudade, a dor de não ter mais aquela pessoa que nós amamos, né? Tem pessoas que são muito mais sensíveis, então ela vive um luto mais lento. Outras pessoas, talvez elas conseguem viver um luto mais rápido. Mas nesse caso, nós não estamos falando aqui de fé ou ausência de fé, porque são campos totalmente diferentes, né? Nós estamos falando, né, das emoções, né? E é muito difícil quando a pessoa está ali vivendo luto e outra pessoa chega e diz assim, mas você não tem fé? Né? Você não acredita em Deus? Você é uma pessoa de tanto da igreja, por que você está sofrendo ainda? Não, meu irmão. São de ordens diferentes, né? Sofre sim, né? Só Deus sabe a dor ali que ela está passando, né? Diante do vínculo que ela teve. Então assim, nós não podemos ser agressivo com as palavras. Ter fé na ressurreição não diminui a dor da saudade, tá bom? Então entenda isso. Padre, mas como que a gente faz para ajudar essa pessoa? A gente permanece ali do lado dela, sempre, né, acolhendo a sua dor e entendendo que ela vai levar um tempinho, né? Se você vê que ela está se entregando muito, talvez precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes vai precisar de uma pequena medicação, mas, né, caso não seja necessário tudo isso, é entender que passo a passo essa pessoa ela vai, né, se integrar novamente, porque é tão interessante quando alguém morre. A pessoa mesmo diz, parece que morreu uma parte de mim, e é essa sensação mesmo. Então ela precisa que essa parte dentro dela ressuscite. Ela vai fazer uma transformação, onde ela não vai ter mais a pessoa com ela ali, né, junto dela, sentir o cheiro, né, sentir o carinho, mas ela vai poder viver isso de uma outra forma, dentro. Ela mantém aquela pessoa viva dentro. Eu sempre digo isso nas minhas orações quando eu faço no velório, nas exéquias, né? Que a pessoa ela não morre dentro de nós. Ela sempre continua viva no coração de quem a ama, né? Então que a gente possa, né, voltar para esse Jesus que hoje vem dizer, olha, existe um céu, mas existe
uma forma de entrar nesse céu, que está logo no finalzinho. Como que eu faço para entrar nesse céu? Né? Como? Através de Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.